Olá, meninos e meninas, vamos nos adultizar? Sou Valdirene Almeida, treinadora comportamental, e nesse canal eu trago para vocês muitas informações sobre como funciona realmente a sua mente, essa caixa preta que muitas de nós, principalmente mulheres, né? Quantas de nós já não nos perguntamos se estamos ficando loucas? Sim, dizem que de médica e louca, todas nós temos um pouco. O que realmente acontece dentro dessa caixa preta, chamada mente inconsciente, né? Por que muitas vezes a gente fica se perguntando o que está acontecendo com a minha cabeça? Por que tantos pensamentos? Por que quando eu quero fazer algo, a minha mente me boicota, a minha mente me bloqueia, eu fico procrastinando? Será que realmente eu preciso ficar me punindo dessa maneira? E muitos falam, né, que eu não gosto de mentira, eu não suporto que mintam para mim. Só que sim, nós mentimos, nós vivemos uma mentira desde que nós nascemos. Por quê? Porque a nossa mente precisa acreditar numa história menos dolorida do que aquela que realmente, se nós entendêssemos, a gente sofreria. Então, por que a nossa mente, eu digo sempre que a nossa mente mente, né? Desde de outrora, as pessoas falam sobre a verdade, né? Mas que verdade é essa? Porque a verdade para mim, nem sempre ela é a verdade para você. A verdade absoluta não existe, é uma interpretação de cada mente. Que eu tenho os pacientes da terapia e também tenho os clientes da mentoria. E tem uma parte dentro da mentoria que eu acabo aplicando algumas técnicas de terapia, né? Para que a gente possa primeiro cuidar dessa mente, essa mente pensante, essa mente que nos enlouquece, o que é que acontece realmente dentro dessa mente. Por que muitas vezes nós queremos fazer uma coisa, o apóstolo Paulo já dizia, né? Aquilo que o meu corpo quer fazer, a minha mente não quer. E é assim, é uma luta constante, desde que o ser humano se definiu como desenvolver essa parte frontal do cérebro, né, que é a da razão, ele sempre vem buscando uma verdade, a verdade absoluta. E não existe verdade absoluta, porque o que é para mim, eu sempre falo, né, eu trago a analogia da mesa. Se eu colocar 6 em cima de uma mesa, para mim é 6, eu estou de um lado da mesa, para o outro que está na minha frente é 9. Quem está certo, quem está errado? Nenhum de nós. Nenhum dos dois lados da mesa estão certos e nem errados, porque eu tenho a minha visão, mas para o outro pode ser errado. E vice-versa. Então, essa questão da verdade, né? Eu, por muitos anos, eu estudei uma religião que falava que a gente leva a verdade às pessoas, né? E eu contestar, enfiar a minha verdade goela abaixo das pessoas, se nem eu me entendo, se nem eu sei o que acontece dentro da minha mente, dentro da minha vida, eu não sou perfeita. Então, essa verdade que a gente ouve desde criança, não pode falar mentira, mas muitos dos nossos pais viviam falando: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não é? Eu lembro que foi engraçado quando eu era bem pequenininha. A minha mãe falava assim: se for. Como é que ela falava? Se for cobrança, né? Se for alguém me cobrando, fala que eu não tô. Por quê? Porque ela não é porque ela era mau caráter. Ou a minha mãe fazia dinheiro para a gente comer e comprar remédio, ou a minha mãe pagava as pessoas, às vezes, né, com aquele monte de filho, então ficava muito difícil para ela, era quase impossível ela comprar comida, pagar todo mundo que ela devia e ainda assim suprir as nossas necessidades, remédios e tudo mais. Eu cresci acreditando nessa verdade, para mim era uma verdade, que a gente não podia ter dinheiro, que a gente precisava se esconder das pessoas. Como que eu vou acreditar numa verdade se aquela pessoa que é referência para mim, ela falava para eu mentir para as pessoas? Eu ficava na dúvida, o que eu faço? Em quem eu acredito? Ela é referência para mim, então isso é certo. E muitos de nós vivemos mentiras, porque eu cresci acreditando realmente que nós não podíamos ter dinheiro, nós não podíamos ter uma vida melhor, nós éramos pobres, que as pessoas não gostavam da gente porque a gente era pobre, enfim, assim, ó,
Muitas vezes nós precisamos acreditar em meias verdades, né, em histórias que contaram para gente, porque seria mais dolorido nós acreditarmos na verdade, realmente, na realidade, né, o que era a realidade. Tem um filme com o Will Smith que eu gosto muito que fala, né, ele contava uma historinha para o filho, né, e eu acho interessantíssimo, assim, é muito legal, assim, até acho que ganhou prêmio, se não me engano, ele com o filho dele de verdade, né? Ele tem um filho na vida real e ele fez o filme com o filho. E traz muito essa questão, né? De contar uma história. E ele, para alcançar o que ele queria, o objetivo dele, ele acabou sendo aquele que as pessoas estavam buscando, porque quando ele não se comportava daquela maneira, quando ele se comportava como um fracassado, ele realmente era visto como um fracassado, né? E, apesar dele nunca ter desistido, mas ele sempre era visto como um fracassado. Quando ele começou a se comportar como uma pessoa que realmente era um empreendedor, né? Um profissional ali que sabia o que estava fazendo, bem sucedido, as pessoas começaram a olhar ele de uma outra forma. Então, existem várias verdades. Existe a verdade que nós crescemos ouvindo, das referências que nós recebemos quando crianças. Existe a verdade que realmente é a verdade nua e crua, que nós não podemos entender, porque seria muito mais dolorido. E existe a verdade que nós precisamos muitas vezes nos vestir de um personagem, né? Que eu vou falar disso mais para frente, vestir de um personagem para poder ser aceito. Então, todas essas meias verdades nos acompanham a vida toda. Então, não existe a verdade absoluta. O que existe são meias verdades que nós acreditamos dentro de um contexto, dentro de um período, que aquela verdade é menos ruim, é menos dolorida para nós tivéssemos que aceitar a verdade, né, real mesmo, a nua e crua. Que foi esses exemplos que eu dei para vocês aqui. Tirando essa analogia do 6 e do 9, a minha razão, ela muitas vezes eu quero que o outro faça aquilo que para mim é melhor. E nós sempre vamos buscar os nossos interesses. Nós sempre, nós vamos fazer algo, agradar alguém, fazer algo por alguém, mas no fundo nós temos um desejo a ser suprido secular, uma vontade a ser suprida dentro de mim. É sempre para mim. Uma mãe, quando ela dá mamar para o filho, ela quer que o filho cresça, que ele, né, tenha saúde, que ele seja uma criança saudável, inteligente e tudo mais. Mas para quem que é isso? É para ela dizer, meu filho, é meu filho, eu criei, eu eduquei, né? Meu filho é bem sucedido, olha, meu filho, lá sempre tem um ganho subjetivo, sempre tem um interesse por trás ali, mas não esse interesse negativo que a gente fala, a pessoa é interesseira, a pessoa usa as pessoas. Não existe isso. E mesmo quem é estelionatário, mesmo quem engana as pessoas, muitas vezes essa pessoa está acreditando numa verdade que é para ela uma verdade, e aí ela não pensa que ela está prejudicando o outro. Por isso que tem muita gente que fala assim, rico, quanto mais rico, mais egoísta, as frases, né? Rico não vai para o céu, rico é tudo mal visto, porque não era para a gente querer ser rico. Na verdade, todas essas frases que fala que rico não vai para o céu, que rico é desonesto, por quê? Porque o rico ele não pensa que ele está prejudicando o outro. O rico ele faz o que tem que ser feito. E aí aquelas pessoas que estão ali muitas vezes embaixo, ela acha que ela está sendo humilhada, mas é uma interpretação dela, é uma coisa que está dentro que é verdade para ela. E aí ela cresceu ouvindo isso e ela cresce acreditando nisso. E o rico muitas vezes ele conquista o que ele quer, ele busca o que ele quer a qualquer custo, ele estuda, ele se esforça, o honesto, estou falando, né? E até mesmo quem não é honesto. Então, por isso que a gente tem essa interpretação. Todo rico é desonesto, que quem tem dinheiro é porque prejudicou alguém, roubou, fez alguma coisa errada, sabe? Então, nós crescemos acreditando nessa verdade. E, infelizmente, porque era mais fácil para os pais, para as pessoas que não tinham condições, falarem isso para os filhos. Algumas religiões
davam a entender que realmente teria que pagar lá os impostos, que teria que dar dinheiro muitas vezes para Deus lá na igreja, né? Eu lembro que eu vivia, virava e mexia, eu estava doente, eu estava em depressão, eu queria ajudar as pessoas. Como que eu ia ajudar as pessoas se eu não sabia entender minha mente? E isso não significa que eu não tenha altos e baixos. Eu tenho, vira e mexe, eu tenho as minhas tretas aqui dentro da minha mente que parece que eu vou ficar louco. Centro em mim novamente e aí eu volto para dentro e vejo o que é, qual é essa dor que eu estou sentindo. Que interpretação é essa? Onde foi que eu desenvolvi isso? Então, o meu trabalho sempre foi trazer da minha experiência de depressão, de pensamentos, né, que eu já falei no primeiro vídeo, de muitas vezes acabar ali com aquela dor, porque eu não queria acabar com a minha vida, eu queria acabar com a dor que eu sentia. E eu acredito que muitos também passaram e passam por isso. E o que que era? Era não aceitar aquela meia verdade, né? Aquela realidade que dentro da minha cabeça não condizia. Não fazia sentido. Muitos que têm pensamentos, né, destrutivos e querem dar um fim, muitas vezes, da própria, né? A gente não pode falar muitas coisas aqui, mas o que, que é que essas pessoas querem? Na verdade, elas querem acabar com o sofrimento, elas querem acabar com aquela dor que elas sentem. Por quê? Porque elas crescem acreditando numa meia-verdade, que há um tempo atrás era necessária, ela acreditar naquilo, era menos dolorido, e chega uma hora que ela fala: tem alguma coisa errada, eu não aceito, eu não aceito. Então, assim, se ela não aceita, fica muito difícil ela continuar numa vida que tudo que ela olha não faz sentido, não é verdade? Quantas vezes você já se perguntou: o que é que está acontecendo? Por que, que eu não consigo entender minha mente? Por que, que as pessoas estão o mundo está de ponta cabeça, as pessoas estão tudo louca? Você já não se perguntou? Cego conduzindo cego a ladeira abaixo? Não é verdade? Então, sempre pensar nesse contexto. O que é que eu sempre acreditei que me doía, que realmente eu não consigo aceitar? Porque não é gostar, é aceitar. Aceitar que eu vim dessa família, aceitar que eu não tive uma. Nanana, mas aceitar também que tudo isso que eu passei me trouxe até aqui. Aceitar que aquela história que eu vivi, que eu achava que era verdade, tudo bem, serviu para aquela época em que eu vivia, não serve agora mais. Agora é uma outra vida que eu quero levar. E respirar essa vida e vida em abundância que você veio viver. E o que que acontece quando a gente acredita nessas meias verdades, desde que a gente, lá na infância, a gente começou a acreditar nas primeiras meias verdades, né? Dentro do nosso cérebro, existe uma capacidade que nós temos de imaginação, que é a imagética. A imagética, ela nos traz capacidade sensorial de memória afetiva, quando a gente sente o cheiro de uma comida, quando a gente sente um cheiro de um perfume, quando a gente olha alguém que lembra alguém lá da infância. Então, essas memórias, elas nos trazem sentimentos positivos e negativos. Por quê? Porque quando eu ouço a voz de alguém me dando um comando, eu lembro de uma pessoa que foi autoridade para mim. Pode ter sido positivo ou negativo. Quando eu vejo, eu também vejo essa imagem me leva lá atrás a um contexto positivo ou negativo. Aí eu sinto um cheiro, quando a gente lembra da comida da avó, quando a gente lembra que a gente estava, né, nos finais de semana juntos e tudo mais. Tudo isso é a sua memória afetiva que registrou e você traz até hoje vários momentos. Muitos momentos que te travaram lá naquela cena. É interessante você olhar para isso assim, todas as vezes que eu olho para alguém, que eu ouço um comando, que eu falo de uma forma com o meu parceiro, com a minha parceira, ou com o meu filho,
Quem é que se comportava assim, que era referência para mim, que está dentro da minha memória, que eu, por fidelidade, por amor, né, por precisar pertencer a essa família, quem é que se comportava dessa forma? Quem é que eu modelo inconscientemente? Tá? Sempre vai haver alguém aí dentro que você se espelhou. Eu dei um workshop há pouco tempo e eu falo disso, né, no workshop. Nós nos espelhamos naquelas pessoas que foram referências para a gente, tá? E aí, o que acontece? Desde que nós estávamos dentro da barriga das nossas mães, a gente teve interpretações de sentimentos, sensações. Sentimos tudo que a mamãe sentia. Tem aqui no canal os vídeos, né, da primeira até a quinta fase da infância. Depois vão lá dar uma olhadinha, tá? Que aí vocês vão entender melhor. Então, desde o útero das nossas mães, a gente já interpreta emoções, já interpreta as verdades, as meias verdades dessa mamãe, porque ela estava ansiosa e eu interpretei dentro do útero da minha mãe que eu estava sendo rejeitada. E isso é verdade? Não, não é verdade. Às vezes a mamãe só estava ali ansiosa, até mesmo pela nossa chegada. E isso causou em nós o trauma, que foi o fato que eu senti que a minha mãe estava ansiosa. Então, as minhas células, as minhas moléculas, os meus átomos ficaram ali contraidinhos, né? Comprimidinhos e achando que ia deixar de existir. E aquilo gerou uma rejeição dentro do meu ser. Eu sinto rejeição. Todos os lugares que eu vou, eu me sinto rejeitada e eu não estou sendo rejeitada. Aí muda meu comportamento, não só o comportamento pessoal, mas a minha roupa. Eu vou querer chegar, ficar nos cantinhos, eu vou querer chegar, vou me esconder, porque eu sempre vou achar que eu estou sendo rejeitada. Então, todas as vezes que dentro da nossa mente teve um fato que traumatizou, que causou uma emoção, uma sensação, uma interpretação de dor ou de algo que registrou ali naquele momento, vai ficar ali, é um núcleo mesmo energético, núcleo atômico que é dito, né? Então imagina que tá cheio de bolinha dentro de você, ali em volta daquela emoção. Ou tá cheio de camada, eu falo a cebola, né? As cascas da cebola. Imagina que tem um lugar aqui, né? E aqui, nesse miolinho aqui, tem um trauma, uma interpretação que você teve, que a sua mãe sentiu, e depois você veio pro colo da sua mãe, você sentiu também ali no colo da mamãe, depois você vai começar a engatinhar, você sente outras emoções, que eu vou falar mais para frente. Todas essas emoções, depois teve a fase do desfraude, que é quando você começa a fazer o cocôzinho e segurar o cocô ou não, as palavras que você começa a falar, aí depois tem a fase da sexualidade. Então, assim, todas essas fases houveram interpretações, fatos que nos bloquearam nessas cenas. É dito, né, a traumatização, a pessoa traumatizada. Na verdade, o fato foi gerado porque houve um estresse, porque o seu corpinho sentiu aquela sensação, aquele desconforto, e aí você não conseguia reagir. Por não conseguir reagir, gerou um estresse, porque o nosso corpo, ele é naturalmente feito dessa maneira, ou eu, quando eu me sinto ameaçado de deixar de existir, medo, raiva, qualquer coisa assim, o meu cérebro foi feito para fugir ou atacar. E eu não posso nenhum dos dois, porque, óbvio, um bebê, o que ele ia poder fazer? Nada. Estava dentro da barriga. Então, esse ser, com essa interpretação de achar que ia deixar de existir, gerou esse trauma da rejeição. Então, para não sentir novamente essa dor, que foi o fato que é o trauma, ele vai evitar tudo aquilo que vai trazer traumatização para ele. O que é traumatização? São fatos que acontecem posteriormente a esse fator primeiro. Tá? Isso que é traumatização. São repetições de padrões daquela mesma sensação. Repetições de padrões de comportamento. Tá? E eu já vou falar sobre isso também. Então, é importante vocês entenderem como é que funciona a mente, não só para si,
mas para você também conviver com as pessoas à sua volta. Nós somos de bando, nós somos tribos, desde que a gente foi feito pelo Papai do Céu, nós temos necessidade de nos associar, de ser aceitos, de ser pertencentes, tá? Antigamente não tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Já foi comprovado pela epigenética que as doenças físicas, 99% delas, são geradas por emoções, interpretações que nós tivemos dentro da barriga de nossas mães, por melhor que essa mãe tenha sido, no colinho da mamãe, até 5, 6 anos, 7 anos. Esses dias uma cliente falou assim: ah, então quer dizer que tudo é culpa da mamãe, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa dos pais. E eu sou contra muitos profissionais aí do mercado. Estou até tratando uma cliente que ela está com grandes problemas porque a profissional pediu para ela ir lá na mãe dela, que elas têm um problema muito sério, né? Pediu para ela ir lá na mãe dela e pedir perdão para a mãe dela e falar para a mãe dela tudo que traumatizou ela. Ela chorou rios. Por quê? Porque a mãe sempre fez o melhor que ela podia fazer com as ferramentas que ela tinha. Você imagina, primeiro que não é funcional, né? Uma filha argumentar a mãe. E muitas vezes a gente troca papéis, né? A gente troca as funções. Por quê? Ela se sentiu humilhada, a mãe não entendeu, a mãe atacou ela porque mexeu numa dor da mãe, né? E você imagina o final. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que realmente estão ensinando aí no mercado, porque não existe culpado. Não existe essa questão de verdade, a minha verdade, porque eu vou lá, eu vou vomitar mesmo na cara dos meus pais, porque eles não foram bons pais, ou eu vou lá, vou pedir perdão. Perdão para quê? Essa mãe não sente que ela tem uma dívida com você. Tudo que ela fez foi o melhor que ela pôde fazer. E mesmo que você tenha feito algo para sua mãe, tá tudo bem, a sua mãe nunca vai conseguir te odiar. Nunca ela vai conseguir odiar você. Não existe, não existe como uma mãe odiar um filho, a menos que ela tenha problemas psíquicos, né? E aí a gente está falando de uma doença, né? E não uma pessoa sã. Então, é interessante estudar sobre epigenética, porque nós aprendemos que, por mais que eu sou composta 50% do meu pai e 50% da minha mãe, e eu cresci num ambiente que eles me educaram, eu automaticamente vou repetir padrões de comportamento. É natural. Só que são meias verdades o que eles me passaram, porque eles me passaram a realidade que era deles. Então, esse negócio de muitos profissionais mandarem a gente lá resolver a questão com os nossos pais, eles nunca vão entender. Porque eles viveram em outra época. Para eles, aquela época era a verdade absoluta. Hoje nós estamos vivendo, estamos tendo vários acessos a muita informação que eles não tinham. E essa questão de ficar achando que minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, não sei quem teve câncer, gente, caiu por terra. Caiu por terra. A pessoa ela só manifesta uma doença igual a mãe, igual a avó, igual a tatarará, se ela não buscar informação. Nós podemos trazer dores emocionais e doenças de até 5 gerações. Nós podemos trazer dores emocionais que geram doenças físicas da minha tataravó. Então, é muito sério nós buscarmos informação. Informação é poder. Informação liberta. Quanto que é movimentado para você continuar doente? Quanto custa se manter na doença dos seus pais? Carregar essa herança maldita dos seus pais? Eles não querem isso para você. Que nenhum pai em sã consciência, uma mãe principalmente, né? É a personificação do amor divino. Nenhum pai, nenhuma mãe vai querer que um filho sofra o mesmo que ela sofreu. E muitas vezes nós estamos no sentido oposto. Nós não queremos ser parecidos com os nossos pais, nós renegamos os nossos pais, nós excluímos nossos pais da nossa vida e nossa vida não vai para frente, nossa vida não anda.
Porque como é que eu vou excluir no meu subconsciente, na minha mente, lá dentro, é como se eu expulsasse, eu não aceitasse metade que é a minha força, que é meu pai, e metade que é minha mãe, que é a minha nutrição. Então eu não vou conseguir me nutrir e eu também não vou conseguir ter a força que eu preciso do meu pai para enfrentar os desafios, para me sentir valorizada, para me sentir apoiada, eu me apoiar, né? Então fica sempre alerta com relação à tua mente quando ela ficar tentando te pregar peças. E você vai entender mais para frente por que ela fica tentando te pregar peças, tá? Eu sempre falo que vamos nos adultizar, então 99% dos adultos são adultos infantilizados de forma negativa, porque 99% de nós temos alguma dor presa lá no passado. E aí nós vivemos a vida inteira buscando pertencer àquelas pessoas, àquele clã, com essa fidelidade de que eu preciso ser igual aos meus pais, repetir as histórias e a vivência dos meus pais, ou não, eu vou para o sentido oposto. Porque essas meias verdades precisam deixar de serem meias e começarem a ser inteiras. E é assim que eu quero trazer para você sempre algum conteúdo que você se sinta inteira, inteiro, integral, corpo, mente e espírito. É um longo percurso que nós temos aí. Nós estamos só no terceiro episódio da nossa vida real. Eu sou Valdirene Almeida, treinadora comportamental. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que precisam se entender, que vivem em culpas. Então sempre mande esses vídeos para essas pessoas. Eu tenho certeza que alguma coisa, alguma chavinha vai mudar dentro da mente dessas pessoas, se fez algum sentido para você. Se você quiser ajudá-las, deixa aí seu comentário. Vai ser um prazer imenso responder a você, tá bom? Beijo no coração. Vamos nos adultizar, meninos e meninas. Até o próximo vídeo.